vou falar um pouquinho do programa Abranet, que a gente a cada ano tem tentado renovar e aprimorar. Já é um programa de 5 anos e é um programa voltado para provedores de pequeno e médio porte que estão crescendo a sua quantidade de tráfego e estão precisando colocar algumas soluções de borda para suportar um modelo de tráfego um pouco mais sofisticado. É um programa que a gente fez em parceria com a Juniper. A gente conseguiu algumas condições comerciais interessantes e pode seguir. Quem que controla? Sou eu? Bom, o que é o programa Juniper Abranet? É um programa que ele nasceu como um programa de descontos em volume, especificamente para empresas, provedores e data centers que são associados da Abranet. Tá? Então, basicamente, para participar do programa, isso é um ponto muito importante, precisa estar associado ou se associar. Tá? A partir do momento que você cumpre esse parâmetro do programa, você está apto a poder participar do mesmo. O que inclui o programa? Basicamente inclui produtos e serviços, alguns produtos específicos, e o carro-chefe desse produto eu vou mostrar para vocês, é um roteador de borda, um roteador chamado MX5, que a gente evoluiu ao longo do programa. E hoje eu vou falar um pouquinho mais de soluções de data center, porque a gente tem visto uma demanda nacional, vários provedores estão montando seus próprios data centers para vender produtos e serviços de maneira regional, sem deixar o cliente daquela cidade ou daquela região sair para um grande centro, procurar um serviço num grande centro. Então, o pessoal tem se movimentado em criar data centers pequenos, e a ideia é que a gente consiga colaborar com isso para os provedores que são associados. Eu vou falar um pouquinho de novos produtos. Aqui uma ideia simples do programa, a gente tentou simplificar ao máximo. Basicamente a Juniper, colaborando com o projeto, como é um projeto de volume, ela dá um desconto de volume. O que significa volume? Nós estamos falando de um desconto para fazer uma compra acumulada de 100 roteadores ao longo de um ano. E o provedor não precisa comprar 100 roteadores para ter o desconto, ele pode comprar um. E quando ele compra um, ele tem o desconto de 100. Essa que é a ideia básica, quando a gente começou. Então, a Juniper aponta um desconto para um distribuidor. Esse distribuidor vende diretamente para o provedor associado, sem passar por revenda nenhuma. Não tem muito sentido a gente embutir carga tributária desnecessária na cadeia de venda. A WZTEC entra com um apoio na especificação técnica, no pré-venda e no pós-venda. A gente, ao longo desses 5 anos, conseguiu modelar um curso que ele é dado em 3 dias, que ele atinge assim, 95% da demanda técnica do grupo que vai usar a caixa. Então, quando você compra a caixa, você não está comprando uma caixa e acabou, a Juniper vira as costas e vai embora. Você está comprando a caixa, o treinamento e o suporte por um tempo, que na realidade isso não tem custo, que é feito sob demanda, por e-mail ou por telefone, e esse suporte é dado até que sua equipe consiga andar por pernas próprias. Tem sido um sucesso. O apoio da Abranet, obviamente, foi fundamental, né? Mas, basicamente, o pessoal realmente aprende a lidar com a ferramenta e aprende a chegar quase que no limite da ferramenta.
Essa é a foto ilustrativa do carro-chefe do programa. É um roteador de borda que atinge praticamente todos os provedores que necessitam dele. O limiar hoje que a gente tem visto é quando o provedor chega na casa de 1 gigabit por segundo. A partir desse momento, as ferramentas atuais ou as ferramentas que o pessoal usa podem começar a apresentar problemas. Nem todas. Tem casos que a gente já viu que se excedeu esse volume. Mas, em geral, o que a gente percebe é que o provedor busca uma confiabilidade maior na borda, e aí, quando isso acontece, essa caixa em particular se encaixa muito bem. Então, só para dar uma ideia da parte técnica da caixa, ela é uma caixa hoje com 20 gigabits por segundo de throughput agregado. Ela tem 20 interfaces SFP, ou seja, você só pode passar 10, obviamente, pela caixa, né? Você recebe 10 links de 1 GB e joga 10 para dentro da sua rede. E ela pode ser expandida via licença até uma caixa de 80 GB por segundo agregada. Tá? Então, o MX5 ele atende uma demanda muito grande de grande parte dos provedores. E a gente tem, hoje, clientes no Brasil inteiro comprando a caixa e se especializando, aprendendo a lidar no dia a dia com ela. Ela atende bem a demanda atual de rotas. Na parte, a gente consegue hoje ainda, com o tamanho da tabela de rotas girando em torno de 560 mil rotas, a gente consegue trabalhar recebendo de 6 a 7 full routing. Fornecendo, a gente pode fornecer várias, né? Mas receber de 6 a 7, isso é uma demanda boa. Porque é muito difícil um provedor ter 8 operadoras full routing recebendo tráfego de 8 operadoras. Em geral, o pessoal tem de 2 a 4 no máximo. Tá? Um ponto importante é que essa caixa vem licenciada para fazer tudo o que for preciso. Toda a parte de roteamento IPv4 e IPv6, ela já está preparada e está totalmente licenciada. A parte de MPLS ela é licenciada, e se você precisar fazer sampling de pacotes para analisar seu tráfego com flow, ela também está preparada, e ela faz isso em hardware. Tá? Todo o processamento de pacotes é feito em hardware, e ela tem uma performance de 55 milhões de pacotes por segundo. Isso atende grande parte do que a gente tem visto aí dos provedores que têm crescido. Mesmo aqueles que já têm 4, 5 GB de tráfego, eles são bem atendidos por essa caixa. Só que, de repente, a gente percebeu que existia uma demanda adicional. Então, essa caixa hoje ela pode ser usada em 3 cenários distintos. Na realidade, ela já é usada. Então, a gente tem o cenário onde ela mais é usada, que é como um roteador de borda, para receber vários full routing e passar um montante de tráfego alto. Ela também está sendo utilizada para montar circuitos de transporte de clientes com MPLS. A gente já tem hoje alguns associados que usam ela em anel para fazer transporte de Ethernet em cima de camada 3, usando MPLS. Agora, o que mais está chamando a atenção é a demanda absurda que tem nascido dessa caixa se transformar num concentrador PPPoE. E ela tem uma capacidade muito grande, e ela é extremamente estável nesse quesito. Então, o que a gente tem visto é que os provedores, por exemplo, com 10 mil usuários, ele tem que colocar 10 servidores, pelo menos no relato que a gente recebe, eu não estou falando particularmente de cada caso, mas ele tem que colocar 10 servidores, cada servidor ali trabalhando no limite, e o problema da solução de concentrador PPPoE é que quando ele cai ou quando ele dá um problema, você tem um parque enorme de usuários que fica fora. E o provedor não está mais querendo perder o cliente por falta de confiabilidade. Então, o que a gente tem visto é uma movimentação muito grande da busca de soluções estáveis, né, nessa questão de PPPoE. Então, hoje, só para vocês terem ideia, a maior caixa que a gente tem rodando no Brasil,
ela está segurando 15.400 usuários simultâneos, com bastante estabilidade. E ela é capaz de fazer isso colocando um filtro de banda, na realidade um filtro de pacotes, onde você pode colocar um policiador de banda em cada seção PPP que sobe na caixa. Então a capacidade do chipset, do ASIC dentro dessa caixa é muito alta. Ela escala muito na questão de subscribers. Então ela está sendo muito requisitada para a questão de se tornar o ponto concentrador PPPoE na empresa. Então, pessoal, a gente tem alguns provedores que eles estão comprando 2, 3 caixas dessa para expandir o parque. Às vezes tem 40 mil usuários, então ele vai dividindo essa carga em 3, 4 caixas. E a gente tem um caso de um provedor aqui no Brasil que é bastante interessante. Ele resolveu investir pesado em IPv6. E ele já conseguiu implementar o Dual Stack para um parque, se eu não me engano, de 64 mil usuários, onde ele distribui dinamicamente por DHCP usando esse roteador, tanto IPv4 quanto IPv6. Obviamente em várias caixas, né? Tá, então a gente já tem um caso de Dual Stack rodando com bastante sucesso, autenticando em radios, entrando na bilhetagem do jeito que precisa ser. Tá? Obviamente que a gente não mexe na questão do radios e da bilhetagem, isso é uma coisa muito particular de cada provedor. Mas coisas básicas como desviar o usuário que não pagou o boleto para uma página que fala, olha, o senhor não pagou, por favor, acerte a sua conta, isso é uma coisa muito trivial que dá para fazer e o pessoal pede muito isso. Porque, pelo que eu entendi do histórico que o pessoal está me contando, não dá para você pegar um parque de 60 mil usuários e controlar o que cada um desses 60 mil, se ele pagou o boleto, se ele deixou de pagar, isso tem que ser baseado em sistema. E aí, basicamente, o que o pessoal pede é, desvia o cara que não pagou para uma página, essa página vai dar um aviso para ele que ele não pagou, e tem um link que, se ele clicar, automaticamente o Radius libera ele novamente para navegar por 3 dias até ele dar conta de pagar o boleto que ele não pagou. Seja esse boleto de R$10, de 20, do que for. Então, essa automatização que o pessoal tem feito é totalmente possível de ser feito com esse equipamento. Bom, um pouquinho de soluções de data center para, obviamente que o MX5 é uma caixa que deve rodar num ambiente de data center, mas nós estamos vendo uma demanda muito grande de provedores e data centers buscando switches com alta concentração de portas em fibra. Então, hoje a gente tem dentro do programa Abranet, o que significa estar dentro do programa Abranet? Significa que a gente tem conhecimento técnico suficiente para ensinar o pessoal a usar o equipamento, e significa que ele tem um custo adequado. Porque não adianta jogar um equipamento no programa num custo estrondoso, não tem muito sentido fazer isso. A ideia é que o programa consiga fornecer tecnologia de ponta, não só para grandes operadoras ou grandes data centers, mas que a gente consiga deixar essa tecnologia mais acessível. Tá? Então, esse switch que está sendo apresentado para vocês, é um switch, o nome dele é QFX5100. Ele tem 48 portas 10 GB e 6 portas de 40 GB. Tá? Então, o 40 GB, você fala assim, mas eu nunca vou usar isso. Mais ou menos, né? A gente já tem demanda de provedores trafegando 40 GB em 5 quilômetros. E a gente já tem módulos para jogar isso até 10 quilômetros. Então, o 40 GB ele está entrando, porque quando o cara não, às vezes ele precisa de uma demanda maior do que 10 GB, só que ele não tem o par de fibra para fazer isso. E aí ele tem que comprar um multiplexador, ele tem que comprar um monte de equipamento para conseguir jogar numa mesma fibra mais do que 10 GB. Aí o 40 GB vem e ajuda. Por quê? Porque vem com um custo baixo. Se o 40 GB viesse num custo alto, igual o 100 GB é hoje, ficaria inviável. Então, a gente já introduz o 40 GB como sendo uma coisa convencional. Assim como no passado esse switch, que cara que ele tinha? 24 portas de fibra e 4 de 10 GB.
Agora a gente está falando de 48 de 10 GB em fibra, qualquer tipo de mini GBIC, monomodo, multimodo, a qualquer distância, DWDM, e o QSFP Plus para 40 GB. O que esse switch tem de vantagem? Primeiro, para data center, baixíssima latência. Nós estamos falando na casa de comutação Ethernet com a caixa cheia. Cheia significa encher todas as portas com tráfego full. Nós estamos falando em 0,5 nanosegundos de comutação. Então, é muita coisa. E um outro ponto importante é o seguinte: você pode pegar 2 switches desse e fazer um empilhamento chamado Virtual Chassis. E essas 2 caixas vão trabalhar como se fosse uma única caixa. E alguns pontos importantes dessa caixa, ela já tem capacidade, por exemplo, de 120 mil endereços MAC. É bastante coisa. Por que precisa ter tanto endereço? Por causa do modelo de virtualização que os data centers estão adotando. E outro ponto importante dessa caixa, que ela traz algumas novidades bastante significativas, é o seguinte: antigamente, para atualizar uma caixa dessa, por um motivo ou por outro, você precisava rebootar a caixa. Você precisa dar um reboot na caixa. Se você tem 2, você rebuta uma, teu data center não para. Só que você tem ainda alguns modelos de perda de pacote que provavelmente daqui a um ano não vão ser aceitáveis mais. Então, essa caixa ela traz um diferencial grande, que o sistema operacional que roda dentro dela é virtualizado. Então, para você atualizar ela, você basicamente sobe uma segunda máquina virtual, com a versão mais nova do sistema. Essa versão mais nova sobe um kernel, que sincroniza com o kernel anterior, e você simplesmente desliga a máquina anterior, de forma virtualizada. Você não perde um pacote, ou um quadro. Isso, daqui a um tempo, vai passar a ser bastante importante no modelo de negócio. Tá? Foi uma exigência, inclusive, na realidade essa exigência começou na Nasdaq. E depois isso passou para a parte financeira nos Estados Unidos e aí foi implementado. Tá? Então, é bastante interessante. Além disso, a gente está trazendo um switch mais convencional, que é um switch de 24 ou 48 portas giga, 4 portas 10 GB, mas esse cara já vem com 4 portas de 40 GB, a um custo extremamente acessível. Essas portas de 40 GB podem ser utilizadas para você montar um backbone de 40 GB, ou podem ser utilizadas para você unir 2 caixas no modelo de Virtual Chassis. O que tem a ver uma solução com a outra? Por que está sendo introduzido esse modelo? E veja que esse switch pode ser AC, DC, tanto esse quanto o anterior. Existem algumas regiões onde esses switches são instalados que o problema de energia é bastante grave, as variações, e o pessoal prefere energia DC. A gente introduz agora no programa Abranet uma arquitetura um pouquinho nova para data center, seguindo um modelo de referência que a Juniper criou, chamado MetaFabric, e essa arquitetura agora eu estou mostrando para vocês, que é basicamente o seguinte: a gente pode montar um ambiente com QFX puro, que é aquele switch grande anterior, ou eu posso montar um ambiente de data center onde eu tenha alguns QFX como sendo o core de comutação, e os switches topo de rack como sendo os EX4300 que eu acabei de mostrar no slide anterior. E o que eu consigo fazer com esses equipamentos? Eu consigo fazer uma topologia, primeiro, onde cada computador que está ligado em cada porta do switch dê apenas um único salto para chegar no seu vizinho no plano horizontal. Se vocês olharem, o tráfego do data center ele não é mais vertical, ele é puramente horizontal em função da virtualização. Então eu preciso otimizar bastante o tráfego horizontal. Então o primeiro ponto é que qualquer máquina do data center dá somente um salto para chegar em qualquer outra máquina. O outro ponto importante é que esse ambiente inteiro, se vocês olharem na figura, eu estou falando de 4 switches QFX para 16 switches EX4300. Isso
daqui a 2 meses, esses 16 vão pular para 32. Aí vocês imaginam que é o trabalho de um data center para cuidar de 32 switches mais 4. E aí a gente introduz um modelo chamado Virtual Chassis Fabric, onde tudo isso passa a se transformar num único fabric de comutação com uma única gerência. Então você passa a ter um único switch grande no seu data center. Tá? E a gente consegue fazer esse modelo com EX4300 ou com QFX 5100. Obviamente, se eu usar o EX4300, a minha subida máxima vai ser ou 40 GB ou 10 GB. E vejam, por que eu falo isso? Porque às vezes você coloca o topo de rack no seu data center e você precisa fazer uma previsibilidade de banda. Quantos servidores você vai ter num rack? Quanto de banda ele consome? Quanto que eu preciso ter de uplink para o meu backbone? Eu preciso ser line rate 1:1? Ou eu posso ter uma proporção de perda? Ou seja, eu tenho 48 portas giga. Quanto eu tenho que ter de uplink? 4 portas 10 GB, eu teria 480 GB para 480 para 40. Se eu tiver portas de 40, eu tenho 480 para 160. Então, tudo isso começa a contar no projeto de data center, ou seja, quanto de banda você vai otimizar por rack, quanto você vai querer por rack, quanto você vai subir para o seu backbone. E aí eu chego no limite de ter uma arquitetura que eu posso pôr 6 portas de 40, no futuro a gente vai poder ter 6 QFX 5100, todos de 40 GB, porque a gente tem um modelo que é só porta de 40 GB. E no topo de rack eu posso ter aquele QFX de 48 portas 10 GB, só que todos os meus servidores têm que ter porta 10 GB em fibra. Isso no futuro chega, porque o custo disso vai caindo. E aí eu vou ter 6 portas de 40 agregada no meu backbone. Então eu já tenho cada topo de rack a 240 gigabits por segundo. Essa é uma referência bastante importante para um modelo de data center, para você não ter que... Por quê? Porque se você não tiver uma referência dessa, você precisa começar a expandir o número de racks, e aí você começa a ter outros problemas. Você começa a ter problema de espaço, de energia e de refrigeração. Tá? Então, na realidade, nós já temos um provedor associado que a gente conseguiu modelar um projeto desse e fechar fim a fim. A gente já conseguiu fechar um projeto desse. Foi bastante difícil, a gente teve que modelar isso de acordo com o plano de negócio dele, mas obviamente que é o nosso papel dentro da associação. Então, eles já eram associados, eles vieram com esse desafio para a gente fez um trabalho aí que durou 3 meses e a gente conseguiu. Eles compraram basicamente a arquitetura inteira. Tá? Vou falar um pouquinho mais do que está acontecendo e dos produtos que a gente está ofertando. Nesse trabalho que a gente fez com a Abranet, de introduzir roteadores de borda, de melhorar a borda, de dar alta confiabilidade, de aprimorar a borda para ela ficar mais confiável, de aumentar a capacidade da borda, a gente foi descobrindo, isso é uma coisa impressionante, o Brasil, você vai descobrindo lá em Minas Gerais, depois você descobre lá no Nordeste, você olha... uma coisa que a gente não imaginava, o provedor tem 16 GB de banda agregada e está fechando negociações para entrar em 30 GB, coisas que eu particularmente nunca imaginei chegar a ver para provedores menores, e já vimos projetos aí de provedores os caras mais ambiciosos, querendo chegar a 60 GB de tráfego, e ele está limitado, obviamente, por distâncias geográficas. E aí começou a surgir uma demanda nova para a gente vender caixas maiores, e a gente modelou isso no programa Abranet, e hoje a gente consegue vender as caixas maiores da Juniper, o MX240, o 480, o 960, o 2010 e o 2020. Tá? E aí, obviamente, nessa família 2020, a gente está falando de alta agregação de portas 100 GB. A gente ainda não conseguiu vender uma caixa dessa, mas espero que a gente consiga. Mas, enfim, a gente tem hoje, então, a disponibilidade de vender caixas grandes dentro do pacote Abranet. Não necessariamente o pacote está restrito ao MX5, MX10, MX40, MX80. Então, a gente já teve alguns clientes que
compraram interfaces de 40 GB para o MX480 e são associados. A gente conseguiu modelar isso. A gente conseguiu introduzir isso no pacote com um custo-benefício aceitável que dava para ele encaixar no orçamento dele. Fora isso, a gente descobriu programas de financiamento ao longo do Brasil inteiro, por exemplo, FCO, Fundo do Centro-Oeste. O Fundo do Centro-Oeste, para quem não sabe, consegue comprar esses equipamentos com valor de Finame. É interessante, né? A gente nunca tinha visto isso. A gente nunca tinha visto esse tipo de abordagem. E agora tem o Fundo do Nordeste que também consegue comprar, e eles dão ainda dois anos de carência. Só que dá um trabalho tremendo, você precisa contratar uma consultoria para ela ir lá no banco, no BND, e conseguir pegar esse recurso e investir. Só que o governo está aprimorando isso. Só para vocês terem ideia, vocês lembram do RPNBL? Era um plano do MCT, né, de banda larga, etc. E até onde eu ouvia dizer, o pessoal falava assim, não, esse plano é só voltado para grandes operadoras. Pois bem, semana passada, um provedor associado conseguiu aprovar um plano do RPNBL e ele teve um desconto altíssimo no equipamento, diferenciado até do plano padrão. Por quê? Porque o RPNBL dava isenção de PIS, COFINS e IPI para ele, e toda essa isenção foi repassada para ele. Mas por quê? Porque ele lutou 6 meses lá no RPNBL para aprovar o projeto dele. Ele aprovou e a isenção foi repassada para ele. Foi bastante interessante. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada. Essa caixa maior, pessoal, que a gente já está introduzindo no programa, ela tem uma capacidade, obviamente, enorme de tabela de roteamento. Ela já é uma tabela para 28 milhões de entradas IPv4 e IPv6. E essa caixa é uma caixa que já consegue suportar 128 mil assinantes simultâneos. Tá? E a gente já tem planos de vender dentro do pacote Abranet. A gente já tem um provedor que está comprando 2 caixas dessa com 64 mil subscribers cada um. Então, é importante saber que existe a possibilidade de se ter acesso a esse tipo de tecnologia ou de roteador junto ao programa. E a gente consegue dar toda a forma de desconto suficiente para viabilizar. A gente tenta trabalhar na questão de financiamento. O maior financiador do programa Abranet chama-se Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Proger. A gente já aprovou muito Proger para comprar isso aí. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Vai de gerente para gerente. Tem aquele gerente que não quer entrar no sistema, não quer preencher os dados, a gente pega, passa o contato de outro gerente, ele liga lá, aprende a fazer e libera rapidinho. Então, o pessoal tem liberado o Proger a toque de caixa em 4 dias. Então, o Proger é um grande financiador desse programa. A gente também introduziu os firewalls high-end. Vários provedores associados já compraram os firewalls de grande porte para os data centers. A grande sacada desses firewalls é a estabilidade e a capacidade de comutar pacotes e aguentar um número de sessões muito grande sem ceder dentro de um ataque ou dentro de um modelo. E um outro ponto também não a facilidade, mas o modelo em que se pode construir as configurações baseada no usuário ou no cliente, ajuda muito a decisão de se colocar um firewall desse dentro do data center regional. E isso tende a explodir pelo histórico que a gente tem visto. Esse aqui é o modelo de referência, onde na primeira camada eu tenho meu edge, minha borda, o meu firewall core e meu ambiente de comutação único, o meu fabric. Então, só para vocês, esse é um ambiente, apesar dele parecer complexo, ele é extremamente simples de ser configurado e simples de ser ajustado a um orçamento. Então, na realidade, o que a gente está fazendo hoje aqui na FeatureCon é introduzindo o MetaFabric no programa Abranet. Então, a gente consegue, por exemplo, vender o ambiente inteiro, como a gente já fez com um associado. Ele comprou todo o modelo. Então, ele comprou a borda, ele comprou os firewalls e ele comprou o Fabric. E agora, provavelmente, até dezembro, ele tem tudo isso implementado na rede dele.
Foi bastante interessante o projeto, a gente, obviamente, vai estar à disposição para conversar se for preciso. Eu finalizo por aqui, obviamente, meu tempo já me acabou. Aqui tem só 2 links importantes, eu não vou pedir para vocês anotarem, óbvio, eu vou estar ali no stand da Abranet, quem quiser conversar, eu vou estar os 3 dias, mas só uma coisa muito interessante sobre esses 2 links que eu coloquei. O primeiro é um link mais comercial, para vocês entenderem o modelo e ver quais produtos são associados. Mas o segundo link é legal. É um PDF feito pelos engenheiros da Juniper que ensina a configurar passo a passo o MetaFabric daquele modelo que eu coloquei anteriormente, obviamente desde que se respeitem os produtos. Então, esse PDF, que é o segundo link que está aí, que depois eu posso enviar particularmente para vocês, ou para uma lista, o que for, ele explica passo a passo como fazer aquele modelo funcionar. Tá? Então, é isso. Obrigado.